Olá, muito boa noite a todos. Eu me chamo Alcir de Oliveira, eu sou o pastor responsável pela, pelo Celebrando a Restauração aqui na nossa igreja, a Igreja Batista de Bom Retiro, na cidade de Curitiba, no estado do Paraná. E eu quero dizer muito bem-vindo, especialmente, quero saudar aí com carinho todo especial aqueles que nos acompanham de outro estado. Entra aí no nosso canal, quero deixar uma palavra para vocês. Nosso canal no YouTube já está pronto, mas algumas semanas, uma semana, talvez semana que vem, você já vai poder encontrar os nossos estudos, as nossas palestras, as nossas mensagens no canal do Celebrando a Restauração. Ali vai estar contida todas as palestras. Você que perdeu alguma palestra, alguma mensagem, ou deseja novamente ouvir algum tema, você vai poder então nos encontrar no nosso canal no YouTube do Celebrando a Restauração da Igreja Batista de Bom Retiro. Muito bem, eu gostaria de continuar falando sobre família, e hoje a gente vai tratar de um assunto que eu tenho falado há alguns anos, tenho ministrado em alguns retiros, e Deus tem nos aberto assim entendimento para algumas coisas que dizem respeito à figura de Deus como Pai, os relacionamentos familiares, como isso ajuda ou não ajuda, como isso influencia ou não influencia a nossa relação e o nosso entendimento, o nosso relacionamento com a pessoa de Deus como Pai. Vocês sabem, Jesus, ele atendendo a um pedido dos discípulos, que queria aprender a orar, Jesus então chega até eles, e o início da oração do Pai Nosso, Jesus se referindo então a Deus como Pai. Ele diz, Pai Nosso que estás no céu. Então a gente vai falar um pouco sobre isso, o coração paterno de Deus. Antes, eu gostaria que aí mesmo onde você está, você fechasse os teus olhos, reunisse a família. Eu queria orar para que Deus direcione esse momento. É um momento especial, é um momento onde nós reunimos a família CR em torno desse tema tão maravilhoso, que é a família, paternidade de Deus. Eu queria orar para que o Senhor se revele a nós de maneira profunda e graciosa, assim como Ele tem feito nas nossas vidas já há algum tempo. Tá bom? Vamos orar. Senhor, muito obrigado por esse tempo, por essa ministração que nós vamos ouvir agora. Eu quero pedir, Pai, que o Teu Espírito vá diante de nós. O Senhor conhece os contextos aqui representados. O Senhor sabe da dificuldade, da necessidade, daquilo que está no profundo da alma de cada um de nós, as nossas experiências, de que forma fomos marcados nesse sentido, dentro do nosso contexto restrito ao lar. Pai, eu quero orar para que o Senhor traga luz. Deus, eu oro, Jesus disse que Ele era a luz do mundo, eu oro para que a luz, que é Jesus, venha e abra os olhos do nosso entendimento. Pai, nos ajude. Pai, cure, sare o nosso coração. Eu oro para que um bálsamo do Senhor venha abundante, Deus, sobre cada família, sobre cada mãe, sobre cada filho, sobre cada pai, sobre todos os facilitadores. Peço que o Senhor nos dê, assim, uma terça-feira abençoada, Pai. É isso que nós oramos, gratos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém? Então, queridos, nós queremos falar nessa noite, nós falamos sobre o legado do pai, o legado paterno, falamos sobre o legado da mãe, e agora vamos dar continuidade, falando um pouco mais sobre a figura do pai, trabalhando essa ideia do coração paterno de Deus. Quero falar sobre algumas áreas
de distorção do caráter de Deus como Pai. Essa verdade, qual Jesus veio nos trazer sobre Deus é o nosso Pai. O apóstolo Paulo fala que o Espírito Santo, ele nos orienta e nos conduz a uma vida onde nós podemos nos chegar diante de Deus e chamá-lo como Abba, Pai. Ele disse que o nosso coração clama por essa revelação, por esse relacionamento de intimidade. Você sabe, Abba é um balbuciar de uma criança que se chega até a presença do Pai e quer se relacionar com Ele. E para mim, uma das maiores revelações bíblicas, o texto de 1 de João, capítulo 3, verso 1, diz assim: vejam com grande amor com que o Pai nos amou, sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Ali em 1 de João, capítulo 3, verso 1. Também em Romanos, capítulo 8, verso 15, o apóstolo Paulo diz: porque vós não recebeste um espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Romanos 8, 15. E ainda o apóstolo Paulo, escrevendo aos irmãos de Éfeso, no capítulo 1, no verso 5, ele diz: e ele nos predestinou para a adoção por Jesus, adoção de filhos, né? Por Jesus Cristo. E ainda Mateus 6, capítulo 9, eu já citei o texto, quando Jesus diz: portanto vós orareis assim, Pai nosso que está no céu. Então essa uma das maiores revelações bíblicas. Deus é de fato o meu Pai, o teu Pai, e Ele quer que nós nos aproximemos dEle com esse coração de filho, reconhecendo nele a nossa vida, a nossa provisão, a nossa proteção, a nossa segurança. O que você pensa quando você ouve a palavra Pai? Que quadro, queridos, a palavra Pai pinta na sua cabeça? Quais são as memórias, quais são as lembranças? Que quadro a palavra Pai pinta na sua cabeça? A palavra Pai pinta na sua cabeça um quadro de provisão, de proteção, de afeto. Quando você ouve a palavra Pai, essa palavra pinta um quadro bom na tua vida, boas lembranças, a provisão de Deus, a mesa farta, a família reunida, a proteção, o cuidado, afeto, aquele carinho, aquele chamego familiar, ou a palavra Pai pinta um outro quadro para você. Talvez, quando você ouve a palavra Pai, o quadro que pinta para você é um quadro de ausência, não é verdade? Talvez por abandono, talvez por morte, talvez pelo trabalho que ele abraçou. Mas talvez a palavra Pai pinte para você, queridos, um quadro de agressão, de adultério. Ou quem sabe a palavra Pai pinte para você um quadro de alcoolismo. Que quadro a palavra Pai pinta na sua cabeça? O que a gente tem percebido, irmãos, é que as nossas experiências ruins, as lembranças, as imagens que nós criamos quando nós ouvimos a palavra Pai, esses quadros que pintam diante de nós, essas experiências, elas criam imagens distorcidas do caráter de Deus, do caráter paterno de Deus na nossa vida. Então, o perfil dos nossos relacionamentos,
com os nossos pais, vão sempre funcionar como uma espécie de lentes espirituais, e é através dessas lentes espirituais que nós passamos então a olhar para Deus. Por isso é tão importante trabalharmos essas lembranças, essas imagens que nós temos, porque uma vez que nós não trabalhamos essas imagens, elas vão distorcer na nossa vida o caráter paterno de Deus. Vão distorcer até mesmo a maneira como nós nos relacionamos com a pessoa de Deus como Pai. Porque nós costumamos, na verdade, associar todo o sentimento, todas as impressões que nós temos do nosso Pai terrestre com o nosso Pai celeste. Tudo aquilo que ficou gravado no HD da nossa memória, as lembranças, né, aquilo que aqueles sentimentos que ficaram como impressões digitais lá na nossa alma, tudo isso vai distorcer na nossa vida, na nossa caminhada, não apenas os conceitos da paternidade, mas vai distorcer na nossa vida a maneira como nós vamos passar a olhar para Deus. Tá certo? E uma das primeiras áreas de distorção do caráter de Deus como Pai na nossa vida, eu quero falar aqui sobre algumas áreas, é a área da fidelidade paterna. A gente tem aprendido que a infidelidade conjugal e a quebra da aliança no contexto de família, ela vai gerar uma dificuldade na habilidade dos filhos de confiar nas pessoas. Nós falamos isso quando nós trabalhamos, acho que talvez 2 semanas atrás, sobre o legado paterno, que a infidelidade conjugal, a quebra da aliança nesse contexto de família, vai gerar no filho uma dificuldade na habilidade dele de confiar nas pessoas. O senso de segurança que constrói a autoestima do filho vem do perfil do pai. Então, nós temos entendido que confiança e confiabilidade são frutos de um investimento emocional. Então, se nós queremos filhos seguros, que vão aprender a confiar nas pessoas, nós precisamos entender que toda infidelidade conjugal e a quebra da aliança vai construir ou vai destruir e gerar na vida dos nossos filhos uma desconfiança nas pessoas. E a gente tem visto que não é apenas uma dificuldade na habilidade dos filhos de confiar nas pessoas. É muito mais sério e muito mais profundo do que isso. É, acima de tudo, uma dificuldade de confiar em Deus como Pai. Esse filho vai crescer e ele vai perder a sua habilidade de confiar nas pessoas. Uma criança que sabe que seu pai ou sua mãe foi infiel, vai crescer com muita insegurança emocional e espiritual. E vai conviver com essa dificuldade de confiar nas relações, na vida das pessoas. Esse sentimento que vai assombrar constantemente é de que ele poderá ser abandonado, essa criança poderá ser abandonada a qualquer momento por qualquer pessoa. Então, esse sentimento de abandono vai assombrar constantemente, vai ser o fantasma, vai ser o calcanhar de Aquiles dessa criança, que vai crescer com esse sentimento de que a qualquer momento as pessoas vão abandoná-la, as pessoas vão deixá-la. Então a criança cresce
e ela passa a não acreditar mais que exista amor. Não é que a sua família tenha se separado, não é essa a questão. É que um de seus pais traiu o outro. Eu tenho um amigo, o nome dele é Jim, Jim Steer. Eu sempre gosto de contar a sua história, porque me marcou demais quando eu vi. O Jimmy, ele é um americano, e ele nasceu com os dois pés para trás, como o Curupira, né? Naquela história do folclore brasileiro. E ele foi, desde cedo, ele foi submetido a algumas cirurgias para corrigir o seu pé, né? Então, eu me lembro que aproximadamente na idade de 11, 12 anos, ele foi submetido a uma cirurgia onde eles serraram o seu tornozelo, né? E então introduziram 4 parafusos, né? 4 ferros de baixo para cima, parafusaram, e na tentativa de corrigir o seu pé, né? De colocar o pé dele para frente, né? Mas o Jimmy conta que no meio da noite, logo após a cirurgia, ele acordou com a bexiga cheia, a vontade de ir ao banheiro. Imagina, uma criança, aquela sensação de não saber onde está, você acordar num lugar que você não conhece, que não é o seu quarto, não tinha nenhum adulto por perto, ele ainda meio grogue por conta da cirurgia e da anestesia. Ele se escorrega na beira da cama e dá um salto no chão. E aqueles ferros que tinham recém sido colocados no seu tornozelo entram comendo a pele dele, né? E ele diz que a dor foi insuportável, e ele chegou a desmaiar de tanta dor que ele sentiu. E então o pessoal veio correndo, os enfermeiros, né, logo acenderam a luz e então refizeram a cirurgia. E o tempo passou, ele foi para casa e já estava tudo bem com ele de novo, mas a lembrança daquela dor ali naquele hospital, ele diz que nunca esquece, foi muito forte. Mas ele conta isso porque logo mais um tempo, depois dessa cirurgia, ele estava na escola já, um adolescente, quando ele escuta nos corredores do colégio alguém chamar o nome dele, talvez o diretor ou algum professor da escola, chamando: Jimmy, arruma as suas coisas, a sua mãe está aqui, você vai para casa. Ele não entende nada, porque ele nunca aconteceu aquilo, a mãe dele nunca veio pegar ele no colégio no horário de aula, mas ele pega as suas coisas, arruma os seus livros na mochila e sai. Quando ele chega no corredor, a sua mãe está nervosa, muito nervosa, e ela pega ele pelo braço, ele ainda manca, né, porque é uma cirurgia de correção, mas não fica 100%, e ele não entendia, e ela puxando ele: vamos para casa, Jimmy, vamos para casa. Quando eles chegam mais ou menos a uma altura de uma quadra ou duas da sua casa, ele vê o pai dele com a caminhoneta colocando gasolina num posto, né, colocando combustível no seu carro, e ele tenta correr para o papai. Papai! A mãe dele passa a mão na camisa dele, puxa e diz: não, você não vai com seu pai. E ele começa a chorar, não entende. De repente, uma mulher sai do posto de gasolina com uma mochila, dá um beijo no seu pai, o seu pai pega a bolsa dela, joga dentro do carro e vai embora. E o Jimmy conta que foi a última vez que ele viu o seu pai na vida. E daí a pergunta que o Jimmy faz é esta: qual dor você acha que foi mais sentida? Qual a dor que foi mais significativa emocionalmente e espiritualmente na vida do Jimmy? Aquela noite no hospital, quando ele se escorrega da cama e tem os pés perfurados, a carne do teu tornozelo perfurado por aqueles ferros da cirurgia, ou a dor de ver o seu pai abandonando a esposa, abandonando os filhos e indo embora com outra mulher? Qual dor você acha
que mais doeu na alma do Jimmy? Acertou se você respondeu que foi a dor de ver o pai indo embora com outra mulher. Mas veja bem, a história não terminou aí. Agora o Jimmy está no Brasil, está casado e tem filhos. O Jimmy é o fundador da Jocum no Brasil. Ele estava em Contagem nessa época, e ali então ele começa a primeira base missionária no Brasil de jovens com a missão. E era um tempo muito duro, um tempo muito difícil, muita escassez, muita falta de recurso. Os filhos, alguns filhos nasceram no Brasil, outros ele e a esposa Pamela adotaram, e estava tudo muito difícil, muita cobrança, os credores batendo a porta, e os obreiros apertando o Jimmy porque não tinha comida. O Jimmy se tranca no seu escritório, no escritório tinha uma escada, ele entra debaixo da escada, ele aperta a Bíblia contra o seu peito, e ele olha para Deus, e ele diz assim: eu sabia que o Senhor também ia me abandonar. De onde você acha que veio esse também na vida do Jimmy, naquele momento ali, quando ele estava sendo apertado pela circunstância da vida? E justamente daquelas imagens, daquelas impressões emocionais, espirituais que ficaram na sua memória daquele dia quando seu pai o abandonou seus irmãos, abandonou sua mãe. Então, quando crescemos num ambiente onde há infidelidade conjugal, onde a fidelidade paterna ela não é comprometida com o seu contexto familiar, com a esposa, os filhos, esses fantasmas vão constantemente assobrar, vão ser aqueles que vão perseguir, muitas vezes, a memória, a história dos filhos. Então a criança vai crescer e vai passar a não acreditar mais que existe amor, e vai passar a não confiar mais nas pessoas, e principalmente ela vai ter uma dificuldade terrível de confiar em Deus como Pai. É importante, quando nós falamos sobre fidelidade paterna, nós precisamos também lembrar que é importante cumprirmos as promessas que nós pais também fazemos ou fizemos aos nossos filhos. Eu tenho 2 filhos, agora eles estão um pouquinho grandes, mas eu lembro que todas as vezes que eu prometia algo, os olhos deles brilhavam e eles ficavam aguardando o cumprimento daquela promessa. E quando, nesse contexto de paternidade, quando os pais prometem muito, mas não cumprem, então também há um fechamento, uma dificuldade no coração do filho. Ele vai crescer com essa dificuldade em confiar nas promessas que os outros fazem a ele, e muito mais ainda vai crescer com uma dificuldade de confiar nas promessas que Deus faz a nós através da sua palavra. Eu tenho um exemplo. O pai que promete pescar com seu filho. É muito comum os pais marcarem um futebol, uma pescaria, ou alguma coisa nesse sentido com os filhos, e naquele momento, para se ver livre de alguma situação, e a gente acaba esquecendo daquilo, mas a criança nunca esquece daquela promessa que o pai fez. Aquela promessa fica no consciente e no subconsciente daquela criança. Então esse pai chega para o filho, depois de algumas promessas desfeitas e não cumpridas, e fala: filho, nesse fim de semana o papai promete pescar com você.
Então, você sabe, criança, você falou, você prometeu, ela acredita. Né? Criança tem uma capacidade muito grande de entregar o coração, de confiar. Mas quando isso é quebrado, há uma dificuldade também depois de confiar nas pessoas. Então, esse garoto, ele vai para os seus amigos, esse final de semana, o papai prometeu, eu vou pescar com ele, ou ele vai pescar comigo. E ele vai para a escola, e a conversa é toda em torno da pescaria com o papai no final de semana. Ele já nem dorme direito aquela semana, e na noite que antecede, então, a pescaria com o papai, é aí que ele não dorme mesmo. Ele já dorme com a sua roupa de pescaria, e ele mal amanhece o dia, ele pula da cama, porque hoje é o grande dia. É o grande dia, eu vou pescar com o papai. É o grande dia, é o dia que ele esperou, e ele espera para contar os resultados disso para os seus colegas. Ele está com o coração dele na expectativa, na eminência de ir pescar com o papai. E você sabe, não é pescar por pescar, mas é a companhia, é o relacionamento, é o tempo que ele vai estar ali, sem que o pai esteja preocupado com qualquer outra coisa, senão estar com o filho ali. E ele levanta, prepara lá o seu cafezinho, o seu chocolate quente, ele senta no sofá com o seu canequinho, as iscas ali da pescaria, a mochilinha com o lanchinho, né? Tudo preparado, as varas de pesca, tudo preparada, mas ele não sabe uma ligação ao seu pai, eles precisam dele no escritório, de repente, quando ele olha a escada, o papai está descendo de terno, e o papai vem e tenta dar um beijo, dizer, olha, não vai dar, o papai precisa resolver alguns assuntos. Aquele filho sai desesperado, correndo para o quarto, e ele bate a porta ali, e ele se tranca no seu quarto, e ele, muito mais do que se trancar no seu quarto, ele tranca o seu coração, joga a chave fora, e ele promete para si mesmo, nunca mais eu abro o meu coração e eu vou acreditar em promessas de qualquer pessoa. Nunca mais eu vou acreditar na promessa do papai. Nunca mais eu vou acreditar que o papai vai cumprir sua promessa. Nunca mais. E ele, então, faz um pacto com ele mesmo ali, naquele quarto. Nunca mais eu vou dar o meu coração, eu vou fiar a minha vida nas mãos de alguém. Nunca mais. E é assim que, muitas vezes, muitos pais estão perdendo o coração dos seus filhos, sem entender essa dinâmica, sem entender que a fidelidade paterna é algo essencial na construção da vida do seu filho, não só nas suas relações do dia a dia, mas principalmente no seu relacionamento com Deus como pai. Essa criança vai crescer e jamais ela vai acreditar numa promessa de Deus para a sua vida, ou vai duvidar que Deus vai cumprir na sua vida todas aquelas promessas que Deus diz para ela. Uma outra área, uma segunda área de distorção do caráter paterno de Deus é a área da afeição paterna. Vocês sabem, muitas crianças, muitos de nós tivemos uma dificuldade ou temos uma dificuldade enorme de receber amor das pessoas. E muito mais, de expressar também amor para com as pessoas. Aqui eu quero abrir um parênteses novamente, porque tem muitos homens, muitos pais, que por não receberem afeição nesse contexto de família, quando eram crianças, eles hoje sofrem com uma dificuldade enorme de receber. Você, por certo, você já percebeu
Algumas vezes, quando você vai abraçar uma pessoa, a pessoa fica desconcertada. A pessoa perde a estribeira, perde o rumo, né? Como a gente diz, né? No popular, fica sem pai, sem mãe. A pessoa fica desconcertada, ela não sabe onde pôr a mão, ela fica sem graça, ela fica vermelha. E quando você vai trabalhar com essa pessoa, você vai perceber que são pessoas que vieram de um lar onde era tudo muito duro, era tudo muito difícil para você receber um carinho, um abraço. E agora também, além de receber, essa pessoa vai ter que lidar com uma dificuldade enorme de expressar amor para com as outras pessoas. São crianças, são pessoas que nunca foram acolhidas, abraçadas ou honradas e respeitadas nesse contexto de família. Eu tenho um quadro aqui que eu queria passar para você. No meio da noite, a porta do quarto se abre bruscamente. Um garoto é acordado com violência por um homem bêbado, irado. Você deixou a torneira do jardim aberta e ficou todo alagado. Vou te ensinar, garoto. E aquela criança, ela é aterrorizada e espancada, sem misericórdia alguma, pela figura amedrontadora que ela chama de papai. Muitas crianças, queridos, principalmente meninos, nunca receberam nenhuma demonstração de afeto, nenhuma demonstração física de afeto por parte dos pais. E à medida que os anos passam e o trabalho aumenta, as pressões se acumulam na vida dos pais, as exigências, os prazos vão disputando o nosso tempo e a nossa energia com os nossos filhos. E enquanto isso, os anos vão passando, os nossos filhos vão crescendo, e eles não são mais aqueles bebês que nós segurávamos e apertávamos nos nossos braços. E quando nós menos esperamos, eles já são homens. E nós descobrimos então que os nossos braços não podem mais envolver aqueles ombros largos de um homem formado. Meu filho mais velho hoje tem 17 anos. A gente tem uma relação muito bacana. Eu tenho um de 13 anos também. Mas a verdade é que o tempo passa muito rápido. E de repente a gente percebe que aquelas crianças que a gente viu crescer, viu nascer, já não são mais aqueles bebês e a gente se sente muitas vezes deslocado e não entendemos mais a dinâmica da vida deles. E a gente não entende mais como vamos abraçar aqueles ombros tão largos. Mas sabe de uma coisa, queridos? Não se engane. Eles ainda precisam da nossa afeição. Essa é que é a verdade. Especialmente aqueles filhos pródigos. Você lembra da história? Jesus contando a parábola do filho pródigo em Lucas capítulo 16. Quando o filho mais novo, ele chega para o pai e ele já acha que ele sabe tudo, que ele já cresceu o suficiente, que ele conhece já toda a malandragem da vida. E ele então pede para o seu pai a sua herança, parte daquilo que lhe cabe, e ele então parte. A Bíblia fala que tempos depois ele deixa a sua casa e ele vai para uma terra distante. E lá, nessa terra distante, esse filho pródigo, ele gasta todos os seus bens com prostitutas, com uma vida desregrada moralmente, assim curtindo a vida adoidado. Até que o texto fala que houve naquela terra uma grande fome. Eu já penso que essa grande fome já é o ato da misericórdia de Deus, tentando chamar a atenção daquele filho.
e ele não encontrava trabalho, já tinha se esgotado os seus recursos, alguém então o coloca para apacentar os seus porcos. Você lembra da história? Ele está ali apacentando os porcos, desejoso. A Bíblia fala de comer da comida que se dava aos porcos, porém ninguém lhe dava nada. Então a Bíblia fala que ele, caindo em si, ele disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão e abundância, e eu aqui pereço de fome. E ele então faz um plano, e ele volta então ao seu pai. E ali diante do seu pai, quando ele avista o filho, a Bíblia diz que vendo o seu pai de longe, correu até ele e abraçando, o beijou e trouxe para dentro da sua casa. Você conhece a história, o final dela é um grande banquete com aquele novilho cevado. Mas a grande questão que eu sempre penso é o que levou de volta aquele filho pródigo até a casa do seu pai. Ele conhecia o caráter do seu pai. Ele disse: quantos servos do meu pai têm pão em abundância? Ou seja, o meu pai trata bem, trata com afeto. O meu pai é um pai generoso. O meu pai é um pai bondoso, até com os empregados. Eu vou até ele. O que leva esse filho pródigo para a casa do pai são as lembranças boas que ele tem com relação ao caráter do seu pai. O meu pai é bom, o meu pai é um pai generoso. Você sabe que quando ele chega, não houve nenhum dedo no rosto, não houve nenhuma acusação, não houve nenhum eu te falei, eu já sabia. E a gente percebe ali no texto que o pai, ele não fez nada disso. E muitas vezes o que eu tenho visto é que o nosso evangelho muitas vezes é antipático aos nossos filhos, especialmente ao filho pródigo, aquele que está voltando ou que quer voltar. Muitas vezes esse filho não volta para a casa do pai, porque ele sabe que tudo que ele vai receber na sua volta é o eu não te avisei, eu não falei que isso ia dar nisso, agora se vira, é um dedo no rosto, é uma lista de acusação, é uma lista de palavras duras, de palavras que vão machucá-lo ainda mais. Então, muitos filhos pródigos não retornam para casa, porque eles, no fundo, eles conhecem o seu pai e sabem que se voltar, às vezes a recepção não vai ser tão calorosa quanto a recepção que nós temos no relato de Jesus em Lucas 16. Porque muitos desses filhos não foram abraçados no contexto de família, não houve afeto, então ele vai transferir toda aquela dureza, muitas vezes, que ele tem com relação ao seu pai, ou aquela falta de liberdade, ele vai transferir aquilo para o seu relacionamento com Deus. E veja bem, queridos, essa transferência, muitas vezes, ela não é intencional. Na maioria das vezes, você nem se dá conta. Ela é como algo automático na nossa relação, porque nós transferimos para o Pai Celestial os sentimentos e impressões que nós temos do nosso Pai Celestial ao nosso Pai terrestre. Nós transferimos. E isso é algo involuntário. Está lá no nosso subconsciente essas imagens. Está lá no nosso subconsciente esses quadros que nós pintamos quando ouvimos a palavra Pai. E você sabe de uma coisa, queridos? Um dos maiores obstáculos na nossa caminhada com Deus, entendendo a nossa filiação e a paternidade de Deus para nós, é a sensação de que muitas vezes a nossa carne é repugnante a Deus. Tem um texto que eu chamo de o texto mais mal aplicado na Bíblia,
que é aquele texto quando o povo de Israel vai trazer os sacrifícios diante de Deus, e Deus fala com eles que aquilo para Deus é como trapo de imundícia. E muitas vezes eu já ouvi muitas mensagens, você já ouviu, muitos pregadores, muitos pastores ensinando que qualquer coisa que você faz, por mais bacana, por mais bonito, por mais, enfim, qualquer coisa que você faça, nunca nada é suficiente para agradar a Deus. Ainda tudo é um trapo de imundícia. E a sensação que eu sempre tinha com Deus era que Deus nunca estava feliz comigo, que tudo que eu fazia, ou que tudo que eu ia fazer para Deus, não era o suficiente para agradá-lo. E quando eu fui entender esse contexto, quando Deus fala que até os seus atos de justiça são para mim trapos imundos, quando eu fui entender esse contexto, eu descobri que não era nada daquilo que eu ouvia, daquilo que foi ensinado em relação ao caráter de Deus como Pai. Deus nunca agride a nossa identidade. Deus nunca chama um filho de trapo imundo. O que acontece é que o povo de Israel estava ali naquele tempo fazendo tudo aquilo que Deus falou que não era para eles fazerem. Eles estavam se prostituindo, havia muita infidelidade conjugal no meio do povo, muita idolatria. Eles estavam deixando de dar assistência ao pobre, ao estrangeiro, à viúva. E ainda assim, no sábado, eles estavam cumprindo o seu protocolo, o seu ritual, estavam trazendo os sacrifícios diante de Deus. E Deus olha para ele naquele contexto e fala assim, olha, se vocês vão viver a vida de vocês do jeito que vocês querem, se prostituindo, em idolatria, negligenciando a viúva, o necessitado, o pobre, então não vem mais. Porque isso que vocês estão trazendo para mim soa como trapo de imundícia. Mas teve um contexto ali. Mas Deus nunca nos chama de trapo de imundícia. Tem um texto de Isaías 62, verso 4. Eu queria ministrar o teu coração com ele. Eu vou ler. Deixa eu ver se eu tenho projetado aqui. Não, eu não tenho projetado, mas eu vou ler aqui. Isaías 62, verso 4, diz assim: não mais te chamarão abandonada, nem a tua terra se denominará jamais desolada, mas chamar-te-ão minha delícia, e a tua terra desposada, porque assim o Senhor se delicia em ti, e a tua terra se desposará, porque assim como o jovem desposa a donzela, assim teus filhos te desposarão a ti. Como o noivo se alegra da noiva, assim de ti se alegra o teu Deus. Sofonias 3,17 diz assim: o teu Deus, o Senhor, o poderoso está no meio de ti, Ele te salvará. Ele se deleitará em ti com alegria. Calar-se-á por seu amor e regozijar-se-á em ti com júbilo. Eu estou falando isso porque muitas vezes a impressão que tenho, esse obstáculo que nos impede muitas vezes de compreender o coração paterno de Deus, também está muito relacionado com a nossa sensação de que a nossa carne lhe é repugnante. A impressão que nós temos, muitas vezes, é que Deus, para se aproximar de nós, Ele tem que tapar o seu nariz, porque Ele não suporta o nosso cheiro. E eu tenho essa imagem, muitas vezes, diante de mim, e eu tenho que lutar com isso, e entender que Deus não é assim, porque o texto de Isaías diz que Deus me chama de sua delícia. É assim que Deus te vê, é assim que Deus me vê, é assim que Deus se dirige a nós. Veja bem, queridos, não há, em Deus não há nenhuma palavra de dureza, nenhuma palavra de
que vai manchar a tua vida, a minha vida, a sua identidade, a minha identidade. Ele nos chama de sua delícia. Ele diz que assim como o noivo, ele se alegra com a sua donzela, com a sua noiva, assim ele se alegra da minha vida e da tua vida. Essa é que é a verdade. O Senhor teu Deus, o poderoso, está no meio de ti, Ele te salvará e Ele se deleitará em ti com alegria. Somente braços ternos, calorosos, completamente grandes o suficiente, os braços de Deus são capazes de abraçar a mim e a você, independente das imagens de não afeto, de falta de carinho, de falta de afeição que nós recebemos nesse contexto de família. Deus é o nosso Pai. O Espírito dele clama dentro de mim e de você por paternidade, por intimidade, e ele nos chama a nos relacionarmos com ele, com o nosso coração totalmente curado, e chamá-lo de Pai. Eu quero deixar essas duas áreas para que a gente possa, nessa noite, rever algumas áreas de distorção do caráter de Deus da nossa vida. Eu queria que você, nos seus grupos pequenos, vocês trabalhassem essa ideia. O que você pensa quando ouve a palavra Pai? Que quadro a palavra Pai pinta na sua cabeça? Pinta um quadro de provisão? A palavra Pai pinta um quadro de proteção? A palavra Pai pinta um quadro de afeto? Ou a palavra Pai pinta um outro quadro para você? Talvez a palavra Pai pinte um quadro de ausência. Talvez a palavra Pai pinte um quadro de abandono. Talvez a palavra Pai pinte um quadro de agressão. Talvez de adultério. Talvez de alcoolismo. E à medida que esses quadros vierem na sua cabeça, partilhem entre si. Deixe o sentimento sair, verbalize a dor. Verbalize a dor. Exponha, não tenha vergonha. No CR nós dizemos que a cura vem pelo ouvir e a doença sai pela boca. É na partilha que nós somos curados, é na partilha que eu e você vamos receber uma nova impressão de Deus, vamos receber a nossa identidade, vamos receber um selo de Deus confirmando ainda muito mais aquilo que nós somos, ainda muito mais aquilo que a Bíblia diz que nós somos nele, tá bom? As outras áreas de distorção você vai ouvir nas próximas mensagens, então você não pode perder, não pode deixar de acompanhar, tá bom? E não deixe de partilhar, não deixa de compartilhar com seus amigos, não deixa de partilhar esse link dessa mensagem com seus familiares. É muito importante, porque eu creio que Deus quer fazer algo poderoso dentro das nossas vidas, primeiro em mim, depois na minha família e também na minha igreja e assim também na sociedade, tá bom? Deus abençoe, tenham todos uma boa noite. Eu quero orar ainda por esse tempo de partilha, quero orar pelos grupos de facilitadores que logo assim que terminar essa mensagem vão estar se reunindo aí no WhatsApp, né, nos seus grupos, no Zoom, para partilhar com vocês essa mensagem. Curve aí a sua cabeça ou feche os teus olhos mais uma vez. Vamos pedir a bênção do Senhor sobre nós. Pai querido, muito obrigado por essa noite. Obrigado por essa palavra. Obrigado por essa luz que o Senhor trouxe ao nosso coração. Pai, eu oro para que o Senhor lidere os grupos de facilitadores agora. Derrama graça sobre os líderes. Pai, eu oro para que uma unção dobrada do Senhor venha sobre eles nessa noite. Pai, o Senhor use com toda a sabedoria, com todo o discernimento,
os nossos queridos líderes para facilitar esses grupos de partilha. É isso que nós pedimos e é assim que nós oramos, gratos ao Senhor em nome de Jesus. Deus abençoe a tua vida e até a próxima terça, se Deus quiser. Um abraço.